Tudo bem? Como vai? Aqui é o professor Alexandre. Estamos aqui ao vivo, né, para falar sobre um assunto que é muito interessante, principalmente porque ele envolve duas ciências, né, muito interessantes, né, ou talvez três, quem sabe? A gente vai conversar daqui a pouquinho, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a influência da neurociência no campo do direito. Aqui a professora Mel já está entrando aqui com a gente daqui a pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho também sobre qual é a influência deste tema, né, no campo do direito e como a gente pode se precaver em relação a isso, né? Quais os benefícios, né? Quais os problemas que que esses vieses podem causar então no campo do direito. Eu vou dar acesso aqui à professora e a gente já entra. Bora lá. Já estamos conectando aqui. É muito bom dia, né? Aproveitando aí 8 horas da manhã. O pessoal já está acordando aí com uma live bacana da gente aqui. Depois ela vai ficar à disposição de quem quiser acessar. Vamos lá. Acho que é só aceitar aí, prof. Vamos ver. Porque o Instagram muda algumas regras, né? No meio do caminho aí a gente não consegue saber certinho como é que a gente lida com isso, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente já consegue pôr online aí a professora e conseguimos prosseguir. Mas, enfim, é interessante essa visão, né? Chega um determinado ponto aí da, dos estudos, né? Onde as ciências acabam se intercalando, né? Se misturando. Então, você não consegue mais ter todas as soluções numa única ciência, né? Uma única resposta, né? Dentro de uma única ciência. Então a gente acaba buscando recursos em outras ciências que nos ajudam a explicar, né, essas demandas, esses gaps. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Daniel Kahneman, né, Rápido e Devagar, e vamos tentar explicar como é que este livro, né, de grande sucesso mundial acabou impactando, então, no campo do direito. O professor Mauro também já está por aqui. É só... Deixa eu ver uma coisa aqui. É só aderir, é só entrar. Já te dei o ok, Mel. Também tô tentando incluir vocês aqui, mas não sei o que está acontecendo. Acho que agora veio. Ô, professor, tudo bom? Bom dia, como é que vai, professor Alexandre? Tudo bem? Como vai, professor Mauro? Tudo bom? Tudo certo, Tô tudo bem. tentando incluir a Melissa aqui, mas não sei o que está acontecendo. Ela, pois é. É o que eu digo, né? A informática, ela veio para resolver problemas que a gente não tinha, né? Mas eu acho que ela está entrando aí, viu? Porque aqui Ó, já particionou a tela. Ó, que já. bom, que bom. Olá, 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 prof, tudo bem? tudo bem? Bom dia. Ó, eu já estou com o meu café bem animada aqui. Não é sempre que a gente tem a honra de ter dois mestres, né? Às 8 horas da manhã, e já justificando porque 8 horas da manhã o professor Alexandre está em Portugal, então, por causa do fuso horário, ele concordou e tem a disponibilidade na agenda cheia dele, do Mauro também.
E que bom, é um presente. Bom dia para todo mundo que nos escuta ao vivo e depois gravado. É isso. Cedinho, que é para botar os neurônios para funcionar muito cedo. É isso. Com certeza, professor Alexandre estava já iniciando, né, qual é o nosso propósito dessa live, mas antes eu quero iniciar mencionando a minha alegria, porque são duas pessoas, é importante a gente já iniciar com essa reflexão, que são apreciadores da leitura, e uma leitura consistente, uma leitura com análise crítica, não só sobre disciplinas, que a gente trabalha muito na base disciplinar, enquanto professores também, né? Uhum. Mas um exercício de pensamento de uma forma sistêmica do mundo como um todo. E o professor Alexandre, ele trabalha muito com a neurociência, ele já foi meu professor, aliás, ele é meu professor eterno, né? E também um dos incentivadores, eu fiz uma pós em neurodireito, que fala sobre direito aliado à neurociência. E quando eu comecei a estudar neurociência com o professor Alexandre, eu comecei a entender que é importante nós estudarmos a base disciplinar, mas é importante também estudarmos o comportamento que faz aquela base disciplinar caminhar no curso da sociedade. Ou seja, o porquê que eu penso dessa forma, e muitas vezes eu tenho a falsa sensação que eu tenho livre-arbítrio de escolha e julgamento. E na concepção da neurociência, nós temos algumas barreiras que influenciam o nosso comportamento. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas barreiras. Então, o professor Mauro está aqui como um grande aliado, ele não é estudioso do direito, mas estuda também, que eu sei. Ele é um grande estudioso sobre várias coisas, e uma coisa que me encanta no professor Mauro, como no professor Alexandre, ele estuda muitas coisas, inclusive a base de filosofia, sociologia, neurodireito e as matérias disciplinares que ele também aplica nas organizações e na academia. Então, sejam bem-vindos, muito feliz, tenho certeza que o nosso público, que é diversificado, direito, administração, recursos humanos, contabilidade, todos sairão hoje dessa manhã com muita bagagem legal e importante. É isso. Professor Mauro. Bom dia. Fala um Só para pouquinho. fazer uma introdução aqui, a minha perspectiva sempre é de ampliar os olhares, né? Então, quando a gente está falando sobre um determinado tema, eu sempre gosto de ampliar, dar mais amplitude para o tema, porque normalmente a gente não vai se restringir a uma modalidade, a gente não vai se restringir a uma forma de pensar, a alcançar ou alçar apenas um conhecimento de uma determinada linha de pensamento, ou de conhecimento, ou de formação. Então, assim, aliar as várias perspectivas, né, como num prisma, a gente vai conseguir ter mais amplitude e poder fazer análises mais completas e de coisas mais complexas, né? Então, às vezes, a gente tem alguns desafios aí no dia a dia do mundo corporativo, em que a gente, às vezes, tem um olhar muito técnico, e esse olhar muito técnico, às vezes, ele não é suficiente para poder dar conta da dimensão dos enfrentamentos que a gente faz, né? Por isso dessa ideia de sempre estar buscando outras coisas, porque da resistência das pessoas, porque algumas são mais colaborativas do que outras, em algumas organizações isso faz parte da cultura organizacional. Então tem uma infinidade de disponibilidade de conhecimentos que a gente acaba alçando, porque primeiro que a gente não sabe tudo, segundo que a gente sequer sabe o quanto a gente não sabe, o que é quase desesperador, mas enfim, é por aí mesmo. Uma das premissas, né, que eu sempre costumo comentar
é que as leis, as políticas, as regras, elas são perfeitas, né? O ser humano é que não. Então, assim, a partir do momento que você cria algo perfeito para algo que não é perfeito, né, você está correndo sérios riscos de que alguma coisa aí não funcione como deveria funcionar, ou como você previa que fosse funcionar. Então, a partir do momento que se é ensinado, né, as pessoas desde criança, na escola, que nós somos aí o topo da cadeia alimentar, que nós dominamos o planeta, que nós somos os seres mais racionais, e devido à nossa racionalidade, a gente domina os outros animais e a natureza, e a gente faz desse mundo um mundo melhor, né? A gente convive com essa grande mentira desde criança, e a gente já nasce com esse mindset, né, com essa construção mental de que o ser humano é algo extremamente essencial e especial para o planeta, e ele age com a sua grandeza de racionalidade para tudo. E o que a gente acaba percebendo, né, a partir do momento que a gente estuda o comportamento humano, que a gente estuda a psicologia, a gente estuda como a neurociência explica o desenvolvimento cerebral, a gente acaba percebendo que essa racionalidade, ela é um ponto, né, diante a imensidão da complexidade do comportamento humano. Ou seja, a racionalidade, ela é um recurso, ela não é uma regra. Né? Nós vivemos muito pelo contrário, nós vivemos imensamente, né, vamos lá, submerso dentro de elementos ou questões que giram em background, que são gerenciados a um nível subconsciente, a um nível inconsciente, né? E isso tudo tem uma explicação científica, tem uma explicação do porquê que acontece, e que se não fosse assim, nós não existiríamos hoje, né? O ser humano não teria a capacidade de perpetuar a sua espécie caso fôssemos 100% do tempo racionais. E o que o Kahneman diz, né, no livro Rápido e Devagar, né, não é nenhuma novidade para o mundo científico, mas ele conseguiu escrever isso dentro de uma linguagem bem amistosa, muito clara, e que todos conseguem compreender, né, até certa profundidade, como essas características acontecem, por isso do sucesso do livro, né, e eu me baseio muito no Daniel Kahneman, quando eu escrevo também os meus livros, quando eu monto as minhas aulas, que é conseguir traduzir essa complexidade do cérebro humano para uma visão e uma linguagem mais clara, para que as pessoas consigam acompanhar e consigam saber qual a influência disso realmente em cada profissão. Então ele explica, né, que o nosso cérebro ele é uma máquina extremamente potente e que ele ocupa pouquíssima energia. Vejam bem, hoje em dia nós temos a felicidade de estar com fome, abre a geladeira, come o que quiser, né? E o nosso grande problema hoje é perder peso e não ganhar. Vamos dizer aqui, há 150 anos atrás, o problema era exatamente o contrário, né? Era você ganhar peso, era você conseguir comer. Então imagina, o ser humano vem sendo construído há 7 milhões de anos. Somente há 100 anos atrás, a gente está conseguindo resolver parcialmente o problema da fome. Então o nosso cérebro, a nossa biologia, ela conviveu com a falta de energia, com a busca incessante de energia para abastecer o nosso corpo durante milhões e milhões de anos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o nosso cérebro ele é programado para utilizar o mínimo de recursos possíveis para te dar o máximo de resultados que você pode ter. Essas duas coisas não combinam muito bem, né? Máximo de qualidade pelo menor preço. A gente sabe que isso não combina muito bem. Então, o que ele faz? Ele acaba te enganando, né? De certa forma, ele acaba pegando lá soluções que ele já tem ou experiências que ele já tem e te induzindo a pensar de formas que, se você aceita essa indução, se você aceita esse recurso que o cérebro vai te trazendo sem questionar, você tem uma vida muito mais leve, muito mais tranquila e muito mais assertiva, de certa forma, tá? Agora, por outro lado, a gente sabe que em algumas profissões
esses vieses podem trazer alguns problemas, como é, por exemplo, o caso do direito, ao qual você não pode agir por intuição. Você precisa ter uma análise técnica. Só que a análise técnica para o nosso cérebro, ela não é estritamente separada da análise intuitiva, das experiências emocionais que você tem, dos vieses que você já tem como experiência, vieses emocionais, experiências que você passou, notícias que você ouve, influências que você tem, nível de comunicação, mídia, tudo isso influi no seu poder de decisão em modo background, em modo inconsciente. E essas sugestões são trazidas na hora que você toma uma decisão que você diz racional. Isso é o que o Kahneman explica, né? Então ele explica que nós temos lá o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema rápido e intuitivo, aquele sistema que você não precisa pensar para responder. 95% do tempo a gente utiliza esse sistema 1, assertivo ou não, ele resolve muitos problemas da nossa vida, né? A grande maioria dos nossos problemas eles são resolvidos no sistema 1. Então, para você ter uma ideia, quando você vai num supermercado, você tem alguma coisa em torno de 30 mil a 60 mil decisões dentro de uma única vez que você vai no supermercado fazer compras. Agora, imagina se essas 60 mil decisões fossem tomadas de uma forma racionalizada. Nós consumiríamos uma energia absurda em 5 minutos do nosso dia. A gente teria que viver acordado 5 minutos e dormir 8 horas. Viver acordado 5 minutos para repor essa energia deste consumo. Então existe o sistema 1 que resolve isso para a gente. Então lá 200, 300 mil anos atrás, quando eu via um tigre dente de sabre, eu não tinha que me preocupar em saber se ele estava com fome, se ele era grande, se ele queria me predar ou não me predar, se ele estava só de passagem. Eu tinha que tomar uma ação imediata. Essa é a função do sistema 1. O sistema 2, por outro lado, ele nos exige que a gente pense, que a gente racionalize sobre um problema, um dilema ou algo do tipo, e ele consome uma carga energética bem maior. Consequentemente, a gente vai utilizar esse sistema 2 em momentos especiais. O problema é que nós temos um limite para utilizar isso. Imagina que você trabalha o dia inteiro e você chega em casa, você não consegue escolher um filme na Netflix para assistir. Isso acontece com todo mundo. Você fica lá zapeando e não consegue escolher um filme. Por quê? Porque toda a carga que você tem de tomada de decisão durante o dia, ela já foi tomada. O seu cérebro está em estresse e ele precisa entrar num modo descanso nesse momento. Né? Então, assim, o sistema 2 ele tem um limite muito refinado. E é por isso que o ser humano construiu as hierarquias. Você tem o CEO da empresa, você tem o vice-presidente, você tem os gestores, você tem toda aquela classe, né, de hierarquias que tomam decisões por você. Quando o CEO precisa tomar uma decisão é porque aquela decisão é realmente muito importante. O chefe centralizador, por exemplo, ele cansa muito mais porque ele se mete em tomada de decisão que não é dele. Né? Agora imagina um juiz, imagina um advogado que tenha muitos e muitos casos durante o dia, 8 horas de trabalho de um juiz analisando projetos, a forma como ele analisa uma ação, um processo, na primeira ação do dia, vai ser inevitavelmente completamente diferente da forma como ele analisa a última ação do dia. Isso é inevitável pelo simples fato de nós sermos humanos. Então esse é o princípio, né, do sistema 1 e do sistema 2 trabalhados pelo Kahneman, que felizmente, né, nós estamos conseguindo entrar em outros campos e mostrando a influência disso em outros campos, né? Pois é, nesse aspecto aí, professor Alexandre, eu vejo que a gente, assim, esse grande resumo, né, muito bem esclarecedor, uma introdução muito boa para o tema, né? A gente acaba tendo, mesmo que com leis perfeitas, né? Lá vai uma dúvida, né? Porque assim, leis perfeitas criadas por seres imperfeitos, pensando no modelo que já traz para a gente, né? Porque a gente não desliga o sistema 1, né? Sim, Então, sim. a gente está trabalhando na lógica de permear esses dois sistemas, né? E nesse momento em que a gente vai permeando os dois sistemas, lendo um texto,
propondo uma ideia. Aqui agora a gente não está precisando parar para pensar em respirar, para pensar em ligar o microfone. Isso tudo já foi feito de forma automática, o sistema 1 já resolveu, a gente está se enxergando, está se ouvindo, a gente não precisa calibrar coisas e não sei o que, o sistema 1 está resolvendo isso de forma perfeita, né? E aqui quando você estava falando, professor Alexandre, eu estava anotando algumas coisas. Eu não precisei pensar se é com I, com Y, com S, com Z, com não sei o quê, porque o sistema 1 foi resolvendo isso, né, de uma forma econômica em termos de energia, econômica em termos de esforço, né? Mas vamos dizer assim, né? Me parece que a gente tem assim pelo menos 3 olhares para isso, olhando para o sistema 1, olhando para o sistema 2 e permeando esses dois sistemas ou como pano de fundo desses dois sistemas, a gente vai voltar lá atrás, há 120 anos, quando Freud, por exemplo, propõe a ideia do inconsciente, né? E aí a gente vai ver assim, uau, aquela figura que não me sai da cabeça, ela diuturnamente ela aparece para mim via sistema 1 que traz isso para mim automaticamente, já que eu me programei para levar isso em conta da figura do iceberg, né? Ou seja, exatamente. Lidando com o que a gente acha que é o nosso consciente e provavelmente é o nosso consciente, aquele pedacinho do iceberg que aparece, e abaixo do nível da água a gente tem um volume enorme de bagagem que está agindo sobre o sistema 1, principalmente, e também sobre o sistema 2, porque quando a gente está propondo coisas, a gente está pensando, uau, a gente está achando que a gente está com o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, pelo conceito talvez formal, é uma coisa, e pelo conceito mais sofisticado da neurociência, ou da psicanálise, ou da psicologia, a gente vai descobrir que esse livre-arbítrio, de fato, se a gente combinar filosofia e psicologia, não vai dar muito aquilo que a gente tem no senso comum. Não vai dar match. Não vai dar match. No senso comum, isso pode fazer lá sentido, né? De que a gente está escolhendo o produto A ou o produto B por causa disso ou daquilo, né? Escolhendo a linha de pensamento econômica A ou B, ou enfim, né? Inúmeras escolhas que a gente está fazendo, ou tendências que a gente está seguindo, quando na verdade a gente tem aí toda essa bagagem que está automatizada. Para mim, o grande lance, professor Alexandre e professora Mel, é essa questão da automação que tem no sistema 1, que não é uma coisa que a gente liga e desliga, né? Então, assim, dá para a gente pensar eventualmente, mas boa parte, fora aquilo que é orgânico mesmo, que é clínico do nosso funcionamento, a gente não consegue desligar tanto assim, né? Então, a relação do que é caro, barato, do que é justo, não é justo, daquilo que é bonito ou não, né? A gente, né, vai passar por inúmeras coisas que a gente vai lendo, vai modificando o nosso pensar, vai aperfeiçoando provavelmente o nosso pensar, e a gente vai se dando conta de que no fundo a gente tem uma interpretação muito individual. Então, quando a gente coloca aí questões de, por exemplo, tomada de decisão no âmbito judiciário, que impacta a vida de centenas de milhares de pessoas, ou mesmo no Congresso, ou mesmo pelo Poder Executivo, onde a gente está definindo regras sociais, né? Porque basicamente é isso que são as leis, né? São regras sociais, imposição de penalidades, enfim, e comportamentos e condutas esperadas dos cidadãos e das pessoas humanas. E aí, o que vai acontecer dos seres humanos? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter inúmeras interpretações, e não é à toa que quando a gente vai ler um dispositivo, um interpreta de um jeito e o outro interpreta de outro. Muitas vezes, quando não está explicitamente, a gente vai cair numa discussão semântica sobre o termo, não é? E aí essa questão semântica ela está muito relacionada com a nossa bagagem, né? Porque na minha casa, quando era falta material. Na casa de outra pessoa, a falta pode ser a falta afetiva, na outra pode ser a falta, sei lá o quê, que outro tipo de falta, né? Então, são termos que a gente
acha que todo mundo pensa, mas só uma pessoa está dentro do nosso cérebro, né? Só nós temos o nosso cérebro. E como é que a gente compatibiliza isso nessa interpretação para viver de uma forma harmônica? Eu acho que o Kahneman coloca uma coisa muito interessante, assim, já no começo do livro, nesse estabelecimento que ele usa, né, o tempo todo essa história do rápido e devagar, o sistema 1 e o sistema 2, mas eu acho também a grande sacada do 1 e 2 tem a ver com a maioria das pessoas de pensar, primeiro vem o 1, depois vem o 2. Por isso que um é mais rápido, depois o outro fica em segundo plano, né? Ou seja, é o meu plano B usar o 2, né? Porque esse é muito caro para o meu cérebro. Logo, o cérebro espertamente vai fazer o quê? Vai usar do sistema 1 o máximo possível. Né? Isso é como ar-condicionado, aquele, como é que é? O inverter, né? Só liga o turbo se precisar. Carro também é assim, né? Só liga o turbo se precisar. Se não precisar, cara, vamos no sistema 1, que é para poupar combustível, energia, esforço, enfim, né? Então, eu achei muito interessante essa questão para mim, quando eu estava aqui lendo, eu estava assim, o tempo todo trazendo essa questão do iceberg, que para mim é uma figura que resume muito bem essa sacada que o Freud teve há cento e tantos anos atrás, que era essa ideia de que, cara, esse teu livre-arbítrio ela é muito menos potente do que, na verdade, tu está imaginando. É tanta, é tanto conceito, é tanta ciência que explica a construção de um cérebro que tem alguma coisa em torno de 3 bilhões de anos, para nós termos uma ideia. O nosso cérebro vem sendo construído há 3 bilhões de anos. Imagina, há 3 bilhões de anos não existia praticamente nada sobre a face da Terra. Então, como algo que vem sendo construído há 3 bilhões de anos e passou por transformações drásticas, né, ele pode não estar totalmente adaptado à natureza ao qual ele se propõe a ser moldado. Então imagina, o nosso cérebro ele não foi preparado para a vida social que nós temos, ele foi preparado para se adaptar à natureza pela qual nós estamos imersos. Então, ou seja, a nossa vontade pessoal, as nossas políticas, as nossas regras, o nosso direito em si, ele é algo totalmente secundário, ele é algo para ser trabalhado no lado racional. O livre-arbítrio, ele conceitua de que nós temos o completo e total domínio sobre toda a nossa estrutura, toda a nossa biologia, né, todo o nosso corpo, e nós somos responsáveis por todas as decisões que nós tomamos. Só que o nosso cérebro não funciona desse jeito, né? O nosso cérebro ele tem uma função específica, ao qual praticamente 90% dessa função ela é autônoma. Então, assim, você num momento de fome, você não racionaliza. Você num momento ao qual você está, por exemplo, com tomado de uma droga, por exemplo, você não consegue ter a sua racionalidade em dia para que você tome conta da sua situação. Ah, mas se você se drogou por algum motivo, você é responsável. Sim, mas a partir do momento que você está sob aquele estado, né, você já não responde normalmente. Então, assim, o livre-arbítrio, ele é simplesmente o resultado de uma construção muito profunda, não rasa, de leis. Não é a lei que vai mandar, entendeu? Você pode perceber que quando falta a lei, a desordem impera de uma forma absurda, em qualquer lugar. É só você dizer, greve da polícia, começa a depredar loja, começam a roubar, começam... Por quê? Porque o ser humano é um animal como outro qualquer. Ele é balizado pelas leis de uma forma racionalizada, ainda que fragilmente racionalizado, porque se não fosse, não existe. Bastavam as leis para não existirem ladrões ou, enfim, né, pessoas que corrompam essas leis.
né? Mas não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, assim, tentar controlar, tentar sobrepor a natureza humana é o grande problema que a grande maioria das ciências enfrenta. E eu digo isso pelo lado do direito, eu digo isso pelo lado da engenharia, eu digo isso pelo lado da administração de empresas, que, por exemplo, quer que um colaborador, por exemplo, seja mais engajado dentro do negócio, que um colaborador seja mais dedicado, esteja mais compromissado com um determinado ambiente, mas se esse ambiente não conversa com esse colaborador, a reação desse sistema é o afastamento. Então, muitas vezes, a culpa é do contexto. Um contexto desconforme, um contexto desfuncional vai trazer um comportamento disfuncional por conta de um cérebro que foi construído para se adaptar. Se ele não se adapta, ele reage fugindo, que é o elemento de luta ou fuga mais básico que nós temos, né? Ou qualquer animal, ou ele luta ou ele foge, entendeu? E isso em qualquer parte. Então, a partir do momento que você não utiliza uma questão técnica, qualquer regra é inválida. Por isso que existem os princípios, por exemplo, no direito, para ajudar nesse balizamento, né? Então, assim, ainda assim, cada princípio ele pode ser interpretado de uma forma diferente, e aí é o que eu digo, somos todos iguais fisiologicamente, mas dos olhos para dentro já somos todos diferentes também. Então, aí é que a coisa bagunça um pouco, né? Somos todos iguais perante a lei, pero temos que interpretar de uma forma mais complexa e mais completa, né? Porque senão a gente só é igual biologicamente, né? Exatamente. Olha, eu vejo, né, como eu atuo com o direito, é muito comum nós termos uma lei muito bem planejada e com os dispositivos claros e com entendimentos jurisprudenciais diferentes. E a gente tem que fazer essa análise, mas o porquê disso? Se é o mesmo assunto, mas nós temos variantes no caminho, testemunhas, provas, hoje a gente tem provas digitais que podem modular a interpretação de um juiz, de um advogado, de um promotor. Para quem não entende muito essa questão da neurociência e dos vieses cognitivos, que o tema do nosso assunto é heurísticas, né? Que são atalhos mentais que as pessoas utilizam para simplificar a tomada de decisão, ela pode ser externa, uma pessoa pode me induzir a ter essa tomada de decisão, mas ela pode ser interna também, por critérios de afetividade. Vou dar um exemplo, isso eu gosto muito de falar nas minhas aulas, quando eu tenho oportunidade. Tá, o professor Mauro aqui, se eu tenho um aluno chamado Mauro, já vou criar uma afinidade maior com ele. Poxa, o Mauro eu gosto, o professor, querido. Então, se eu não conseguir me policiar, eu posso dar um tratamento diferenciado ao aluno Mauro. E por que é importante eu entender os atalhos? Porque por mais que eu saiba dos atalhos, eu sou um ser humano, eu estarei envolvida nessa logística de interpretar e beneficiar algum ou outro equivocadamente. E o juiz, se ele não tem essa capacidade de discernimento, de entender o que é heurísticas, o que é os atalhos, muitas vezes ele pode ser condicionado a julgamentos com cunho afetivo, né? Por exemplo, o professor Alexandre fala nas aulas, o cunho afetivo pode ser até pelo olfato. Ao lado da minha avó, eu pego um processo e resgato a minha vozinha lá de 80 anos, que fazia uma comida, que teve uma doença, isso é fato. Profissionais que trabalham com processos relacionados à doença, quando já estiveram em uma família com aquela doença, são tendenciosos a ter uma abordagem mais analítica naquele processo. E muitas vezes, aí eu quero que o professor Alexandre fale para nós, vou instigá-lo a dois vieses, o da ancoragem, né, e eu não sei, o da afinidade, ou vou pedir para ele escolher outro, eu vou instigá-lo da ancoragem.
O que a ancoragem pode influenciar, tanto no campo jurídico como da organização das empresas? Então, o viés da ancoragem, ele parte do princípio de que uma mensagem anteriormente dita, ela influencia no seu poder de decisão daqui para frente. Então, por exemplo, se você apresenta um processo pelo qual você identifica ali alguns elementos que fazem com que aquela pessoa pareça alguém muito mais mal do que é, né? Você já vai levar esse sentimento daí para frente do processo, entendeu? Então, ou seja, apesar daquele caso ser um caso único, né? Ele parte da premissa de que as intenções daquela pessoa já eram intenções ruins por causa de um histórico que ele tinha, ou de uma família desconforme que ele tinha, ou de algo que ele participou, ou de uma mentalidade que ele tinha, ou de algo que ele defendeu numa rede social. Então, quer dizer, a ancoragem, ela une dois pontos, né? Ela faz com que uma informação impulsione as outras daqui para frente. Então, isso é muito utilizado, né? Muito utilizado e de forma que realmente causam um impacto tanto negativo quanto positivo em certas tomadas de decisão. A gente tem, por exemplo, o viés de confirmação, que é um viés que, por exemplo, ele faz com que a ideia que você tem, a crença que você tenha, se confirme também através da forma como você lê determinado contexto. Então, se eu passo a acreditar que a professora Mel e o professor Mauro têm um viés lá político, por exemplo, eu vou encontrar no relato, na oratória desses professores, no contexto de aula, os vieses políticos que eu quero encontrar. Né? Então, assim, que confirmem essa crença. Né? Então, a gente vê hoje pela mídia, a mídia hoje, ela pega elementos pontuais de uma conversa e ela transforma aquilo num contexto completamente diferente, né? Porque ela tem uma crença específica que ela busca defender e aquele ponto específico da conversa, ele se encaixa dentro dessa premissa, né? Então, isso é um viés cognitivo também que, para as pessoas que não estão preparadas a enfrentar esse tipo de desafio ou conhecem, né, essas limitações e essas fragilidades, elas têm um impacto absurdo. E eu posso dizer que 99% das pessoas não têm a noção do que é um viés cognitivo, não tem a noção do que é uma heurística, não tem a noção de que nós temos mais de 300 vieses cognitivos que influem o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso poder de decisão diariamente. Então, nós somos seres muito, muito frágeis em relação à construção mental e tomada de decisão assertiva. Por isso que nós temos que ter recursos que nos ajudem a tomar uma decisão mais assertiva, mais racional. Um desses recursos, né, é a própria inteligência artificial, que você pode pedir para que ela faça uma análise profunda, racional e metodológica em cima de um processo, por exemplo. Ela vai ler aquele processo e ela vai te dar uma visão totalmente imparcial, caso ela seja programada para isso, e ela te ajude, então, a definir os pontos com total imparcialidade, né? E aí você faz uma análise sobre essa análise. Então, esse é um recurso bastante utilizado hoje em dia, que pode ajudar, né, que pode influenciar muito o campo do direito. Eu tenho uma formação hoje que ela trabalha a inteligência artificial aplicada ao campo do direito, que é sensacional. Assim, você consegue construir e automatizar toda a sua relação através da inteligência artificial e você faz a análise final, você toma sempre a decisão final sobre contextos que já foram previamente analisados de uma forma racionalizada, extremamente dentro da lei, né, e extremamente dentro das políticas que se busca trabalhar. Então, são contextos, né? São formas aí como você pode trabalhar. Por exemplo, o viés da representatividade. O viés da representatividade, ele faz com que elementos que você já tenha experiência influem no seu poder de decisão. Então, por exemplo, eu sou um juiz
eu tenho uma filha de 15 anos e eu estou julgando um caso de estupro de uma menina de 15 anos. É impossível eu não relacionar essa questão emocional dentro daquele caso, né? Então, assim, é muito difícil eu conseguir separar completamente o nível de empatia que eu vá ter, né, em relação ao pai ou à família de uma vítima, e enxergar esse réu, enxergar essa pessoa de uma forma bastante distorcida, né? Em relação ao que essa crença, ao que esse sentimento pode trazer para um pai que tem uma filha da mesma idade. Então, assim, tudo isso são problemas que o direito não consegue resolver, inevitavelmente, sabe? Não por falta de ferramentas, não por falta de leis, mas por questões biológicas, que você não consegue balizar, né? Caso você entre com ferramentas que te protejam em relação a isso. Então, você vai entrar lá com um EEG, um eletroencefalograma, que vai ler o seu cérebro durante um depoimento. Você vai ter lá um GSR que vai ler lá a sua pulsação, né? O seu batimento cardíaco durante um depoimento também. Mas aí você está entrando num outro ponto, você está entrando num ponto mais invasivo, né? Que o direito também protege as pessoas desse caso, né? Então, assim, é bastante complexo, né? Bastante complexo. Mas se o advogado consegue entender isso, ele também consegue aproveitar isso ao seu favor, né? A partir do momento, por exemplo, que ele entende uma limitação da visão humana, ele pode comprovar de que aquela testemunha não consegue reconhecer uma testemunha dentro de uma luminosidade X e uma distância X, porque o olho humano não tem essa capacidade. Então, né, ele consegue tecnicamente, a partir da absorção do conhecimento de uma outra ciência, contestar aquela evidência, né? E, professor Alexandre, eu lembrei, trouxe aqui ao meu ladinho O Ruído, que também é do Daniel Kahneman, e ele faz uma passagem também, é outro livro extraordinário, acho que são 2 livros que qualquer pessoa deveria ler de forma obrigatória. Ele faz uma passagem em que alguns peritos, fazendo uma análise da impressão digital de criminosos, por causa de interferências externas, por mais que a impressão digital falasse realmente foi aquela pessoa, ela estava lá no crime, o condicionamento do julgamento deles era diferente quando havia questões externas. E olha que importante isso, porque muitas vezes o advogado ele se vale daquele instrumento de prova que é totalmente racional e lógico, e por causa da interferência humana, ele vem com um resultado diferente. Então, eu tenho certeza, né, que quando nós ponderamos o fator ser humano, nós estamos, como o livro fala, uma falha no julgamento humano. Nós podemos ter uma falha no julgamento humano. E o professor Alexandre traz a inteligência artificial, ela é fantástica, eu ainda estou caminhando, aprendendo, mas ela também é falha. E por que ela é falha? Porque um ser humano alimenta os dados de forma equivocada, muitas vezes. Com seus vieses, tanto que a gente tem o viés do algoritmo, né, que é muito estudado hoje na atualidade. E nós temos pessoas que trabalham com empresas, com o judiciário, com o governo, ter esta inteligência mental de que nós somos seres falhos e nós temos que nos policiar todo dia, toda hora, todo minuto. Existem alguns processos, né, que eles, num futuro próximo, eles vão ter menos interferência humana para que eles se tornem funcionais, sabe? O direito de hoje, por exemplo, ele é muito diferente do direito de 200 anos atrás, né? Ao qual a forma como você explorava novos contextos e os recursos que você tinha para explorar esses contextos era completamente diferente. Em compensação, o potencial, né, de você conseguir chegar numa conclusão mais refinada nos dias de hoje, ele é maior também. Mas, devido à complexidade, o ser humano tem menos condição ainda de conseguir julgar um caso. Então, quanto mais evidências, quanto mais complexo se torna esse caso, devido à quantidade
de casos e processos e elementos, né, que interagem durante o dia de um juiz, por exemplo, você exigir que todas essas decisões sejam tomadas com a prudência necessária é algo muito complexo, sabe? Eu até acredito assim que para cada decisão tem uma explicação racional, assim como tudo que tem. Você faz uma comprinha lá na Shein, entendeu? E aí você chega em casa aquilo, você diz, puta, por que eu comprei essa porcaria, né? Mas você tenta justificar mentalmente o porquê que aquilo foi comprado, mas foi comprado por pura emoção. Você achou que precisava daquele negócio e você não vai usar nunca, né? Um juiz, ele vai te dizer a mesma coisa. Olha, lembrando aqui desse caso de 3 meses atrás, eu decidi por isso, entendeu? Agora, tem uma explicação lógica? Tem. Mas é tudo uma interpretação. Então, a partir do momento que você tiver uma inteligência artificial, né, que, como você bem disse, também tem vieses, porque ela é abastecida por seres humanos, e esses algoritmos forem extremamente racionais, você pode decidir sobre casos que levariam 10 anos em 10 minutos, sabe? Hoje, por exemplo, eu faço simulações para o campo do direito que eles conseguem predizer a probabilidade de sucesso, eles conseguem predizer o momento exato de fazer um acordo, eles conseguem predizer um momento exato de questões que vão ser interpeladas pela outra parte, então você já consegue montar evidências do que vai ser pedido, sabe? Ele consegue perceber gaps temporais. Então a pessoa diz, eu estava aqui nesse lugar, 10 minutos depois você estava nesse lugar. A inteligência artificial vai dizer, é impossível que você saia desse lugar e em 10 minutos você esteja no outro, porque o tempo de chegada é pelo menos 30 minutos. Então já existe gaps temporais que não conversam com a história. E isso é bom para os dois lados, entendeu? Tanto para o lado da defesa, que você vai instruir lá a pessoa, ou vai tentar encontrar a verdade dentro do seu cliente, como contestar esse tipo de argumento, né? Então, assim, nós precisamos entender, e eu acho que isso é uma questão de humildade, né? Que essa fragilidade ela está atrapalhando certas profissões, ela está atrapalhando certos campos, e esses campos precisam evoluir, né? Como qualquer campo hoje evolui, o direito também é um campo que necessita de evolução, né? Nessa questão aí da inteligência artificial, eu tenho 2 considerações aqui, né? Mas vamos começar pela inteligência artificial. A gente tem os algoritmos hoje, né? Essa é uma área que eu estudo também. A gente tem essa evolução dos algoritmos, né? E a gente tem a programação dos algoritmos, né? Então, quando a gente tem dependendo do objetivo, por exemplo, se eu treino uma inteligência artificial, né, um algoritmo, para que ele busque suporte para aquilo que eu quero, porque eu estou defendendo isso, ou porque eu estou, ou sou a parte que está acusando, ou a parte que está defendendo, né? Ou seja, uma das partes que está litigando, eu vou certamente buscar, e esse vai ser o papel deste algoritmo, buscar elementos que reforcem a minha teoria, né? Então, assim, novamente estamos falando de ferramentas que o homem cria desde 7 milhões de anos atrás, quando o nosso cérebro começou a ser moldado, né? A gente vai chegar aí na terceira ferida narcísica, né? Que, puxa vida, não somos os caras, né? Nós evoluímos de um girino, então, assim, puxa vida, né? De uma ameba, né? Nós somos grandes amebas desenvolvidas, né? E eu acho que isso é bastante importante da gente entender que porque assim, no senso comum, a gente está falando aqui para muitas pessoas que estão assistindo ao vivo e que vão assistir gravado, né? A inteligência artificial, apesar do nome inteligência artificial, que para mim ficaria mais confortável no meu modo de enxergar, no meu modo de interpretar, deveria ser conhecimento artificial. Porque, na verdade, este conhecimento artificial vai ser usado da forma que a gente artificializa ele, né? Então,
Na verdade, não é uma inteligência que dá uma para mim, na minha, e é esse o outro ponto que eu queria falar era sobre semiótica, né? Então, falar sobre semiótica vai trazer uma outra questão também, que é essa nossa relação com os objetos, né? Então, eu consigo direcionar o algoritmo para a tendência que eu quero dar, para aquele viés que eu quero dar, e isto vai fazer muita diferença, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, pelo menos assim, não é uma pesquisa científica, mas as pessoas com quem eu falo, diz, mas a inteligência artificial disse tal coisa, né? Outro dia eu tive um caso, mas eu perguntei para o chat GPT e ele me respondeu tal coisa. Eu disse, e está errado. E está errado. Vamos lá pegar, era até uma questão de imposto de renda da pessoa jurídica, uma área que eu estudo também. Vamos lá olhar no regulamento do imposto de renda e vamos ver qual é o artigo que traz isso. A gente vai lá olhar e diz assim, puxa, isso aqui é balão da inteligência artificial, porque esse artigo não diz nem perto do que a gente está tentando sustentar. Ou seja, né, na própria oratória, vamos dizer assim, entre aspas, na própria oratória daquela inteligência artificial sobre aquele tema, também tem balão, também tem a pegadinha de dizer uma coisa quando na verdade não é. Se quem está recebendo aquela informação não for investigar, também vai ter. Né? Também vai ter os mesmos problemas que a gente acaba tendo com os humanos, porque a gente está. A inteligência artificial, ou o algoritmo que for, ele também está programado para essa resposta. Não pode ficar sem resposta. Então, arruma uma resposta, enfia alguma coisa lá e é responsabilidade de quem vai interpretar. Pode ver que todos os algoritmos dizem, cara, não é responsabilidade, tá. Por quê? Porque não, tá louco. Eu vou me responsabilizar por tantas outras coisas. O professor Alexandre traz aquela questão ainda da questão objetiva, que aí eu acho que sim. Bom, eu por geoprocessamento eu vou dizer, cara, desse ponto a esse ponto, nesse horário, o trânsito não permite que uma pessoa chegue em 10 minutos em tal lugar. Ele vai levar pelo menos 30, 35 minutos, né? Porque vai levar esse tempo, historicamente, estatisticamente, ele vai levar esse tempo. Mesmo que num domingo fosse possível fazer em 10 minutos, naquele dia, naquele horário, é praticamente impossível ser feito. Esse tipo de análise, esse tipo de acelerador, que eu acho que é o grande lance da inteligência artificial. Em sala de aula, eu costumo dizer que quando a gente está olhando ali o Waze, por exemplo, que é um dos GPS que estão disponíveis aí, nós estamos lidando com 16 robozinhos que estão nos dando informações o tempo todo no nosso celular. Então, assim, tem um que está cuidando só os pontos de alerta, tem outro que está só cuidando da questão do tempo, tem outro que está vendo se você está no trajeto, se você não está no trajeto e assim por diante. Então, no fundo, um humano poderia fazer isso? Claro, poderia. Mas seria praticamente impossível ele fazer isso simultaneamente. Né? Então, assim, nós três aqui poderíamos ser momentaneamente um GPS? Sim. Mas cada um de nós aqui com 6 funções já vai dar um problemaço, porque a gente vai deixar escapar alguma coisa. Então, essa questão do fazer mais e fazer mais rápido, para mim parece ser assim a grande experiência dessa nova era que nós estamos entrando aqui, que no futuro alguém vai nos batizar dizendo, olha, aquele pessoal que inventou a internet lá no final do século XX eram tratados como sei lá o quê, assim como tem o negócio das gerações e tal, vai ser os cibernéticos lá, né? Assim como foram os medievais, assim como foram os antigos, né? E tal. Acho que a gente vai quebrar essa história da história contemporânea que nós estamos vivendo hoje, a gente vai ter uma nova era. Alguém vai nos rebatizar isso no futuro, né? Se todo o gelo do mundo não tiver derretido ainda, mas tudo bem, vamos lá. Isso é outra história. E professor Mauro, nessa era nós temos o professor Alexandre com um livro que foi um dos mais vendidos na Amazon. Fala um pouquinho para nós, professor Alexandre. Então, esse livro é um livro que ele surgiu, na verdade, meio sem querer, né? Eu, como administrador de empresa e consultor de empresas também, eu
escrevi um livro com 50 ferramentas de gestão para que as pessoas soubessem, né, aplicar as ferramentas dentro do seu negócio. Eu percebi como todo mundo, né, tem essa consciência de que você não sai da universidade pronto para o mercado de trabalho. Você sai da universidade sabendo o que você gosta e o que você não gosta. A partir desse momento, o próprio administrador não conhece as ferramentas que ele tem à disposição para gerir um negócio. Imagina empreendedores de outros campos. Então, eu escrevi esse livro, né, há um tempo atrás, e aí, com o advento da inteligência artificial, eu apliquei inteligência artificial nessas ferramentas. E, cara, isso fez um sucesso absurdo, assim, do tipo, eu montei um prompt para cada ferramenta, agora você pode fazer uma análise em tempo real de ferramenta, montar plano de negócio, fazer SWOT, estratégia, nossa, fazer análise de mercado, tudo isso, análise de produtos, desenvolvimento, inovação, criatividade, tudo isso você pode criar a partir dos prompts que a IA te proporciona hoje. E fez um sucesso absurdo, assim, sabe? E tanto que eu acabei recebendo o convite para montar formação de inteligência artificial para todos os campos. Então eu tenho lá uma formação de IA aplicada a direito, IA aplicado a professores, IA aplicado a gestores, né? Porque cada aula que eu dou, uma masterclass, uma palestra, assim, eu vejo a carência que as pessoas têm em relação à utilização disso, sabe? É uma mistura de medo, é uma mistura de teoria da conspiração, é uma mistura de baixa autoestima, assim, em assumir esse desafio, sabe? Em receio de que a inteligência artificial vá tomar o seu lugar, e não é nada disso, gente, sabe? A inteligência artificial é uma revolução, ela é a quarta revolução. Então, assim, as revoluções, elas têm por característica a permanência e a perpetuidade, independente se você quer ou não. Então, quem se dá melhor numa revolução é aquela pessoa que se antecipa a isso, aquela pessoa que entra nela e quer aprender como ela funciona, porque sabe que vai precisar conviver com ela. Então, eu sempre digo para todo mundo, né, nós vivemos uma era muito interessante, pelos quais ferramentas poderosíssimas estão saindo das mãos das grandes corporações e estão caindo na mão de pessoa física. A gente pode ter acesso a isso e transformar a nossa competência numa super competência. Então, assim, ontem mesmo eu dei uma aula para... A sala tinha 175 advogados. E, cara, era muita pergunta. Eu não consegui terminar a aula de tanta pergunta. Então, a gente parei a aula e a gente ficou debatendo. Porque, assim, são tantas dúvidas que elas sobrepõem a dúvida da própria capacidade da ferramenta em te ajudar. Mas questões emocionais envolvidas, sabe, que impedem ou que criam obstáculos, que você aceite isso como um recurso favorável e de benefício que vai realmente te impulsionar, sabe? Então, o ser humano é muito complicado, né? Que legal, gente. Olha, eu estou maravilhada com tanto conhecimento, com tanta troca. Pena que o nosso tempo já está esgotado, mas nós teremos outras oportunidades, com certeza, de alinhar esse conhecimento, trocas, conosco, com os alunos que nos seguem, com os profissionais que nos seguem também. Sigam o professor Mauro, ele traz insights sempre, professor Alexandre também, já conheço a longa data, já tivemos a oportunidade de fazer outras lives também, e provavelmente daqui a pouco cursos, mas por hora ele tem o curso voltado para quem é do direito também, específico para os operadores do direito, é muito bacana, inclusive já fiz, recomendo fortemente, e olha, muito obrigada com quem está aqui conosco, porque a vida é isso, nós somos trocas constantes, aprendizados constantes. É isso. Muito obrigado, professora Mel, professor Mauro também. É prazer em conhecê-lo agora pessoalmente, né?
Muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre muito bom falar de um assunto que a gente adora, que a gente ama e que a gente vê realmente a necessidade que as pessoas saibam. Então, agradeço novamente a oportunidade, né, do professor Mauro e da professora Mel em estar com a gente aqui. Muito obrigado a vocês também. Eu acredito muito nessa questão da troca. A gente não faz ciência sozinho, a gente não faz negócio sozinho, a gente não vive sozinho, né? Nós somos seres coletivos, seres sociáveis, e essa associação, quando a gente junta pessoas para debater ideias, é muito interessante, porque é aquela história da multiplicação, né? Então é exatamente isso, né? A gente entrega algumas ideias e ganha outras ideias sem perder as nossas, né? Olha que interessante, né? Se a gente estivesse trocando mercadorias, vai umas para lá, vem outras para cá, a gente sai no final com outras, mas a gente perdeu algumas. Aqui a gente só ganha, porque a gente troca sem ter que perder as da gente. Então isso é muito interessante. Muito obrigado pelo convite, professor Alexandre, um prazerzaço lhe conhecer. Vou para a Amazon agora já comprar o livro. Oh, que maravilha, obrigado, professor. Uma honra, uma grande honra. Porque aqui a gente em casa tem um bocado de livro e são sempre muito bem-vindos, ainda mais quando a gente conhece o autor e tem acesso ao autor. Muito obrigado pela essa manhã aqui, começando o dia com muita troca. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Obrigada. Um abraço a todo Até mundo. mais. Tchau, tchau, Mel. Até a próxima. Tchau, tchau.